Texto 3 CMC. Bom, aqui no texto 3 da prova do Colégio Militar de Curitiba, nós temos uma tirinha da Turma da Mônica, tá? Uma tirinha na qual, ali no primeiro quadrinho, a gente consegue observar a Mônica, ela chegando ali na frente do espelho, toda feliz e contente, e dizendo: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? E aí no segundo quadrinho a gente só tem informações de linguagem não verbal, né? Só informações visuais. A expressão da Mônica muda, ela fica séria, talvez assustada. E aí, no terceiro quadrinho, ela sai de novo feliz e tranquila e dizendo: quem cala consente. E aqui, a partir da leitura do texto 3, né, dessa tirinha, que é o texto 3 da prova do Colégio Militar de Curitiba, a gente vai responder as questões 19 e 20. Questão 19, CMC. No texto 3, acima, esse acima ele só aparece ali porque, na verdade, na formatação original da prova, o texto 3 está exatamente acima da questão número 19, tá certo? Mas vamos lá. No texto 3, acima, observe no primeiro quadrinho a fala do personagem Mônica em frente ao espelho. Abre aspas. Espelho, espelho meu. E daí continua, um corte, fecha aspas. Percebe-se que o texto estabelece uma relação com um conhecido conto maravilhoso. É correto afirmar que o texto se refere à história, e aí vem as alternativas. Aqui eu tenho um ponto muito importante para falar para vocês. Sabe quando eu falo que leitura é importante? Porque vocês vão expandir o vocabulário, vai criar um repertório ali de palavras disponíveis para vocês, vocês vão conhecer sinônimos e tudo mais. Isso é uma questão secundária da leitura, tá? O principal ponto da leitura é a aquisição de uma bagagem cultural, é a ampliação do repertório cultural de vocês. Veja como a prova fala aqui, ó, um conhecido conto maravilhoso. Ou seja, todas as opções dessa questão aqui serão conhecidos contos maravilhosos muito famosos. Olha a frase que a Mônica disse: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Assim, você conhecendo a história, você tendo essa bagagem cultural, você vai saber de quem que é essa frase, assim, ó, imediatamente. Você não vai ter... Essa questão aqui é uma questão que ela... Normalmente ela deve se demorar uns 5 segundos para responder ela. Porque é uma questão muito fácil. Mas se você não faz não estabelece uma rotina de leituras, não amplia o seu conhecimento acerca dessas histórias, enfim, fica um pouco mais difícil de responder, tá certo? Então, o que a prova pede que a gente observe aqui na questão? A gente precisa perceber a relação que tem entre a Mônica, entre o que a Mônica fala e uma história muito famosa, tá certo? E isso tem relação, porque a Mônica fala exatamente uma fala da personagem dessa história, ok? Então, vamos lá, vamos analisar as alternativas e vamos descobrir qual que é esse conhecido conto maravilhoso. Mas olha que interessante, é possível que em determinado momento aí vocês até sintam um negócio e falem assim: nossa, sério que essa é a questão? Sim, sério, essa é uma questão e, assim, é muito fácil. Se você errar, tipo, sabe, é um ponto perdido. É uma questão perdida por bobagem, tá? Então vamos ler as alternativas. Alternativa A, Bela Adormecida. Foi a Bela Adormecida que disse: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Não. A história da Bela Adormecida, pra quem não lembra, não tá habituado, bom, a Bela Adormecida foi amaldiçoada por uma bruxa recalcada, na verdade, e quando ela completasse 16 anos, se ela espetasse o dedo, ela cairia em sono profundo. Caiu em sono profundo, dormiu durante 100 anos, deu tudo certo no final. Viveram felizes para sempre. Conto maravilhoso, ok? Resuminho básico aqui da história da Bela Adormecida. Em Minas Gerais foi isso. Não é a Bela Adormecida. Alternativa B, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, o primeiro conto maravilhoso da história, né? Charles Perrault, muito interessante. Chapeuzinho Vermelho saía pela floresta cantando: vamos passear no bosque enquanto o seu lobo não vem, né? Não foi ela que disse espelho, espelho meu. Inclusive, na história da Chapeuzinho Vermelho nem aparece espelho, tá? Aparece um lobo, aparece comida, aparece um caçador. Espelho não, beleza? Alternativa C é a alternativa correta. A bruxa, a madrasta da Branca de Neve, né, fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu. E quando o espelho responde para ela que sim, aí ela decide fazer tudo aquilo que ela fez com a Branca de Neve, certo? Então, sim, foi na história da Branca de Neve que a madrasta dela disse: espelho, espelho meu, tá certo? Tal qual a Mônica disse agora. Então, a alternativa correta é a alternativa C, mas vamos ver as outras alternativas para vocês sentirem essa vergonhinha de que realmente caiu essa questão, tá? Então, D, João e Maria. João e Maria saíram, se perderam na floresta, né? Deixaram uma trilha de pão, só que os passarinhos comeram a trilha de pão deles, e daí eles perderam na floresta, uma bruxa pegou eles, começou a engordar o João, botou a Maria para trabalhar,
e aí, no fim das contas, eles jogaram a bruxa dentro do forno. Foi basicamente isso, em linhas gerais, né? Também, não foi João Maria, né? Não teve ninguém na história de João Maria dizendo espelho, espelho meu, né? E aí, por último, a gente tem a Princesa e o Sapo. A Princesa e o Sapo também não foi da Princesa e o Sapo, tá? Mas, de toda forma, aqui a alternativa correta é que é a alternativa C, Branca de Neve e os Sete Anões. Foi a madrasta da Branca de Neve que disse: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu?